todos muito bem-vindos a essa casa de nome Nosso Lar. Então, sejam abraçados, afagados, com todo o nosso carinho. Então, pedimos a gentileza de todos acalmarem os corações, desligarem os celulares, para que nós possamos começar o nosso trabalho da noite. Nós vamos chamar o William para fazer a leitura e a dona Dilva para fazer a prece. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Página 319. Os contrários. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 31. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante o nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metaforzeadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico, nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos através de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, deveremos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isto é inevitável num mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, à maneira do apóstolo aos gentios. Só Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus, que Deus esteja sempre, e nós temos certeza, né, que Deus está sempre por nós. E vamos agora falar com o Papai do Céu, pedindo a Ele que nos dê a luz do entendimento para que nós possamos sair daqui, tendo aprendido mais um pouquinho desta doutrina que tanto nos ensina a viver. Deus abençoe a todos nós, nossos amigos espirituais, nossos irmãozinhos que aqui são trazidos para ouvir os ensinamentos, que todos sejam abençoados, além de nós. Graças rendemos, Senhor, por esta oportunidade, que possam assim nossos irmãos dar início ao trabalho desta noite, rendendo graças a Deus. Então, agora nós vamos chamar o nosso irmão, nosso amigo aqui, já frequentador da casa, até para todas as horas, o nosso Caetano,
do Grupo Fraternidade, que vai falar para a gente sobre o esquecimento do passado. Pode até botar um pouquinho aqui logo. Boa noite a todos. Que Jesus possa estar nos acompanhando, como sempre esteve, né? Que a espiritualidade maior nos acompanhe, nossos amigos, amores e mentores espirituais, que torcem por nós, estão sempre nos nossos caminhos, estão sempre torcendo que a gente tenha as melhores intuições, que a gente absorva os melhores aprendizados que essa doutrina nos oferece. Né? Uma saudação também aos nossos queridos internautas. E o assunto que a gente traz hoje é o esquecimento do passado. Esse é um dos grandes entraves da nossa querida e amada doutrina espírita, né? Porque através do esquecimento do passado, fica aquela dúvida: será que existe a reencarnação? Será que existe esses processos, né, de idas e vindas aqui na Terra ou em outros orbes, em outros lugares? Isso povoa a mente de muitas pessoas. E esse esquecimento é justamente, ele existe para a gente focar aqui. Só que para a gente focar aqui e prestar atenção nas coisas daqui, fica um tanto confuso também, porque para nós construirmos o presente de hoje, nós temos que compreender um pouco do que pode ter acontecido e, principalmente, ao olhar do futuro, a gente compreender o que pode ser feito agora para melhorar esse porvir. Não é? E é muito interessante que a gente caminhe nessa linha do tempo. Nós, seres racionais, humanos, o que nos diferenciam dos seres, né, dos outros animais, é que nós temos a linha do tempo nas nossas mentes. A gente consegue caminhar entre o passado, o presente e o futuro. Nós conseguimos antever as coisas. Essa linha nos permite que nós façamos projeções, que a gente planeje as coisas, que a gente pense naquilo que aconteceu. Nos dá sensações de culpa, arrependimentos, ansiedades, depressões. Essa linha é uma linha muito complexa para todos nós. E os espíritos nos alertam que quando nós queremos saber qual é o tamanho das minhas projeções. É aí que nós vamos ver. Tem pessoas que pensam daqui a 2 anos, 1 ano, tem gente que pensa amanhã, tem gente que pensa daqui a 10 anos, tem gente que pensa daqui a 20, tem gente que pensa nessa vida corpórea. Mas quando a gente conhece alguns tratados, né, dos espiritualistas e principalmente da doutrina espírita, a nossa projeção pode ir mais longe, daqui a 100 anos, daqui a 200. Olha que interessante. Mas a minha cabeça vai embolar com 100, 200 anos. Não vai embolar? Parece que vai, né? Não, talvez não. Porque nesses 200 para frente, tem 200 para trás, tem 500 para trás, tem alguma coisa. E essa vida, como dizia André Luiz,
é um sopro. No prefácio do livro Nosso Lar, ele fala, a vida é um sopro. Isso aqui é muito rápido. A vida não é curta, a vida é breve. Ela ocorre. E com as situações que têm acontecido, não é diferente, né? Então, vamos prosseguindo aqui. Vamos falar um pouco sobre esquecimento, né? Aí ia ter um rapazinho ali com a mão na testa. Ali tá. Ah, eu estou pensando que eu passando ali, eu estou passando aqui, ó. Já avancei uns. Outro dia eu estava na academia. E o grande desafio de uma academia é você ficar na esteira. É muito chato andar na esteira. Porque você está andando num lugar que você não está andando. Você não sai do lugar. Você anda, não sai do lugar. E a recomendação é que você faça 15 minutos de esteira. Pelo menos 15 minutos, né? Para ativar a circulação, para você fazer os exercícios. E eu falei, puxa, caramba, eu tenho que ir para a esteira. 15 minutos, nossa, demora. Tem dia que o 15 minutos parece 2 horas. Aí eu fui, peguei o celular, botei assim, liguei a esteira e comecei a andar. Aí o celular acendeu, opa, apareceu uma mensagem. Aí eu cliquei, aí tinha uma mensagem no WhatsApp, aí eu li. Aí apareceu outra, e eu fui caminhando e olhando para aquelas imagens, né? Aí tinha um link lá que mandaram para mim, aí foi lá no Instagram. Aí entrou no Instagram, você já começa a futricar aquelas figurinhas, né? Começa a passar outras coisas. Aí tem umas mensagens, tem uns feliz aniversário, né? Tem as fotos, né, que os nossos parentes colocam, você vai lá, dá uma curtida e tudo. E eu fui lá para o Facebook também, dei uma olhada rápida e estou caminhando. Estou caminhando e estou lá. Eu tomei um susto. Lá no tempo, marcava 22 minutos. Olha, eu não me esqueço desse momento que eu tomei realmente um susto. Eu falei, que 15 minutos é esse? Eu falei, será que... Aí eu olhei para o relógio, conferi a hora. Realmente, eu tinha caminhado 22 minutos. Eu falei, meu Deus, parece que eu me perdi no tempo. Eu saí do tempo. Eu reclamando de 15, né? Fui a 22, desliguei a esteira rápido. Caramba, vou ficar aqui, bobear, vou ficar aqui o dia inteiro. O que eu descobri naquele momento? Eu passei a refletir sobre isso. O tempo, ele é imaginário. Ele é relativo. Como dizia o nosso grande Albert Einstein, tudo é relativo. E eu, rapidamente, botei a foto ali para não esquecer de contar isso aqui. Mas tem outras situações. Nós temos aquele aviso ali para a gente não esquecer de colocar o cinto. Estamos falando sobre o esquecimento. Para a gente não esquecer, a gente coloca o aviso do cinto de segurança. E tem um outro aviso ali interessante, se você esquecer de puxar o freio de mão do carro, está lá também aceso, você lembrar que o freio está puxado, para você não sair com o carro com o freio puxado. E os dispositivos vão aumentando, aí tem um outro aparelhinho que avisa sobre o óleo do carro. Se acender, o carro está com problema no motor. Vamos continuando. Aí tem ali agora um bloco de anotações. A gente anota as coisas para a gente não esquecer. A gente pega o celular, eu tive que acostumar a usar o celular, concentrar tudo no celular, esquecer um pouco a agenda de papel. Para mim foi mais fácil, porque no celular eu já coloco uma coisa, coloco um aviso, coloco um link para alguma advertência, algum procedimento. E a gente está trabalhando dessa forma para não esquecer. Aí toda hora eu me lembro da esteira. Eu falei, nossa, mas esquecer é sair do foco. Sair do foco não é entrar em outro foco. Não existe distração.
Você sai de uma coisa e entra em outra. Não existe não pensar em nada, não é? Afinal, seriam dispositivos de ação de consciência ou dispositivos de controle de distração? Porque ao mesmo tempo que a gente quer despertar a lembrança da consciência, a gente também quer não se distrair. A gente quer prestar atenção. Isso tudo nesse plano terreno. A gente está falando sobre esquecimento aqui. Coisas aparentemente corriqueiras do dia a dia, do nosso cotidiano, das nossas rotinas. E passou o aniversário do fulano, esqueci de dar parabéns atrasado para você e tal de parabéns atrasado agora, né? E a gente sempre está dando parabéns atrasado para as pessoas. Às vezes nem dá, porque já perdeu a graça. Não, ano que vem eu vou dar, porque eu quero dar no dia certo. Isso a gente falando sobre o esquecimento. E esse esquecimento daqui. Olha as milhares de informações que já existem. Aí a gente vai nas lembranças, né? Ali, eu não preciso citar, que a gente tem um amigo ali, o Leonardo, que entende bastante dessa parte ali. Tem as câmeras, né? Que é para quê? Você volta o vídeo. Poxa, eu quero lembrar o que aconteceu, o que houve, aquela cena, a pessoa levou um tombo, né? Os jornais agora, a maioria agora é tudo câmera de rua que eles mostram, o noticiário praticamente virou YouTube, material de televisão captado por celulares. E continua. E as tecnologias. E tem também as questões dos reconhecimentos de rosto. É o aprimoramento, a tecnologia, o que ela está fazendo? Ela está diminuindo a distância entre as pessoas, ela está diminuindo o espaço entre as pessoas, e quando você está em muitos espaços ao mesmo tempo, o tempo começa a desaparecer. O tempo começa a ficar um pouco complicado, imperceptível para nós. Porque para existir tempo, é preciso de espaço. Se o sol apagar durante o dia, nós só vamos descobrir isso daqui a 8 minutos. Se a estrela, né, Vênus, por exemplo, 40 anos-luz, se ela tiver algum problema lá, uma explosão, alguma coisa, nós vamos descobrir daqui a 40 anos. Nós estamos sempre olhando para o passado. E se a gente parar para pensar nisso direitinho, se a gente conseguir estar em todos esses lugares ao mesmo tempo, o tempo acaba. Isso é para a gente ter uma noção do que está acontecendo conosco aqui nesse momento. Não é? E vamos continuando. Enfim, muita informação é o que nós temos. Distração é troca de foco. Não existe foco em nada. E fulano se distraiu, ele saiu do foco. Não, ele tirou daqui e colocou ali. Ele passou a prestar atenção em outra coisa. Ah, fulano é distraído. Não, ele não é distraído, ele foca em outras coisas. Fugas. Quantas vezes a gente está numa conversa e a gente muda de assunto para sair do foco? Às vezes são proteções que a gente tem, que a gente precisa usar, porque um assunto nos faz mal. Muitas pessoas fazem isso. Bom, não quero conversar sobre isso não. Ah, vem cá, como é que está aquele licença aí? Muda de assunto. Aí o outro vai lá, não, vamos falar sobre isso. Não, a pessoa quer fugir. Mas se a gente exercer mais a compreensão, a gente vai entender que a pessoa faz isso, às vezes, para preservar a própria saúde. Que aquele assunto não está fazendo bem à pessoa. E a gente fica com raiva, quer voltar a pessoa para aquele assunto, e a pessoa não quer voltar para aquele assunto. Porque aquilo faz mal, está fazendo mal para ela. Não é? E muitas vezes a gente não compreende isso. E continuando aqui, por que esquecer?
Os espíritos sinalizam que esse esquecimento é durante a vida. As informações não desapareceram. Isso agora já encarnados aqui. Elas estão lá guardadas, mas não podem ser acessadas nesse momento. Nós temos as informações, tá? Está tudo na secretária eletrônica. Secretária eletrônica é aquele dispositivo que tem na ligação. Aqui tem uma mensagem para você. Você vai lá, acessa, tem que digitar uma senha para você ouvir a mensagem. Isso aqui no Brasil é usado muito pouco, nos Estados Unidos usa mais. Elas estão lá, mas você precisa de uma senha para acessar essa informação. Então, nesse momento, todos nós temos todas as informações, mas elas estão guardadas, né? O objetivo da reencarnação nos aponta a preocupação apenas com o presente e as situações de hoje. Olha que as situações de hoje eu apresentei agora há pouco, que já são bastante, então está aí a necessidade da gente focar mais nelas, o que já não é tão fácil. Então, esse material que está guardado, ele está guardado por uma exclusiva necessidade. Não é? Poderemos ter algumas lembranças? Sim, mas é claro que tem alguns requisitos para esse acesso. O principal requisito é o amor. Bom, o amor, porque com amor, né, eu tenho um conceito de amor que a gente conversa, né, eu li uma vez e gostei muito num livro de um tratado de logosofia, e foi conceituada a palavra amor de uma forma muito interessante. Amor é a expressão da disposição de se criar um espaço onde algo tem permissão de mudar. Amor é a expressão da disposição de criarmos dentro de nós um espaço em que algo tenha permissão de mudar. Quando eu estou lendo um livro, eu estou exercendo amor. Se eu resolvo absorver uma informação, eu preciso de amor para absorver essa informação. Se eu precisar atender um ente querido, uma pessoa que eu nunca vi, e mudar o meu trajeto, o meu percurso, mudar um pouco a minha trajetória ali, parar um pouquinho, eu preciso ter amor para fazer isso. Jesus fazia isso, ele estava andando com os apóstolos, e ele parava, e as pessoas ficavam. E alguém disse, e ele disse, quem me tocou? Quem me tocou? Mestre, todos estão te tocando. Um monte de gente esbarrando nele. Mas alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Né? Aquela história da mulher hemorroísa. Há amor nisso. Né? E então esse material, ele vai chegar para a gente. Ele está na gente, está acessível, mas só podemos acessar de acordo com o nosso grau de entendimento para as informações que vierem. Um dos conceitos básicos do amor eu já falei aqui, então está escrito ali. Por que os requisitos? Seria mais fácil o acesso direto? Se for para eu lembrar de alguma coisa que me traz constrangimento, para que lembrar? Para que eu lembrar do que pode ter acontecido? Para que eu lembrar que aquele filho que não gosta de mim, por exemplo, ou aquela sobrinha, ou aquele sobrinho mal criado, ou aquele vizinho, ou aquela pessoa ligada a nós, que não nos é simpática, para que eu lembrar que eu causei um gigantesco constrangimento na vida dela?
Para que eu vou lembrar disso? Não é? Por isso a importância do esquecimento do passado. Só de imaginar uma possibilidade lógica, já nos sentimos bem perturbados. O que eu fiz para ele ou ela me tratar assim? A gente sempre pergunta isso, né? Nada que eu faço tem valor. Tem pessoas que a gente tenta agradar, não é? Quantas pessoas a gente tenta agradar e a gente não consegue? Né? Não é com todos, mas acontece bastante vezes. E quantas pessoas tentam nos agradar e não conseguem? Estamos sempre insatisfeitos com elas. As pessoas fazem de tudo e fez isso aí por causa disso. Então é uma explicação para aquilo que a pessoa fez, mas que não serviu para nada. Não é? Aí vem aqui a importância de cuidar da existência. Os benfeitores que cuidam de nós têm uma preocupação muito grande conosco. Nós também já acompanhamos alguns dos nossos. E deve ser muito preocupante para um mentor, ou que chamam de anjo de guarda, que chame por outros nomes, os orientadores que estão do lado de lá, que cuidam da gente. Nós não estamos sozinhos. Nenhum de nós está sozinho. E eles também não fazem questão de aparecer, não, tá? Eles preferem ficar quietinhos lá onde eles estão, só nos orientando. E eles se preocupam, porque a gente aqui está tateando cego, e eles, tem hora que eles ficam até um pouco apreensivos com algumas decisões que a gente toma. Não é? Se a lei é do progresso, hoje eu estou melhor do que ontem. A nossa tendência é as informações irem se acumulando e a gente ficarmos melhores do que somos. Se hoje faço algumas coisas desagradáveis, vale a pena lembrar do que eu fiz ontem? Às vezes a gente toma uma decisão durante o dia, ou deixa de tomar alguma decisão, uma escolha, que às vezes no final do dia, fala, poxa, por que eu fui fazer aquilo? Pô, não podia ter feito diferente? Eu podia ter agido diferente? Agora, você imagine a gente lembrando disso nas várias situações passadas, quase que ao mesmo tempo. É bem complicado. Ainda tem os traumas das ocorrências, acidentes, tragédias marcantes que geraram traumas nas nossas vidas. A bondade divina nos permite carregar nossos registros, escritos por nós, sem nos lembrarmos deles. A gente carrega tudo conosco, está tudo conosco. Os registros estão conosco. Só que a gente não tem acesso. Aí acontece isso. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Palavra de Jesus, né? O que são as aflições? São os nossos processos ansiosos, são as nossas expiações, né? São as nossas provas, né? As expiações se referem ao passado. É aquilo que eu fiz, aquilo que eu posso ter provocado, e hoje eu estou expiando aquele probleminha pequeno. É um reequilíbrio. Alguns falam, mas é castigo, é um karma, o karma meu é viver assim. Não,
é um ajuste. É um reajuste, apenas. Porque se a gente for colocar karma, se a gente for colocar uma coisa muito triste, a vida vira uma tragédia, você vai viver insatisfeito. E não é isso que a gente se propõe a fazer aqui. A gente vem para vencer, a gente vem para procurar o melhor. Ninguém vem aqui para errar, fazer com que ande para trás, como aprender a não fazer, não é isso. A gente vem para ter lições com os nossos erros, mas aprender alguma coisa, né? Entretanto, há uma ocorrência. As coisas que rejeitamos e sem o acesso devido, não temos outra saída a não ser a repudiarmos nos outros. Olha que interessante. Eu tenho aqui o meu universo. Ele é meu. Ele é fechado. Se eu estiver com meus olhos bons, saudáveis, eu vou conseguir ver as pessoas, as situações, as decisões dos outros de forma saudável. É uma tendência. Por isso que a pessoa fala assim, poxa, você já pode amanhecer o dia fazendo uma leitura edificante. Bom, para que fazer leitura edificante? Já está acontecendo tanta coisa. Tem lá a guerra da Ucrânia, a política está tudo bem. Dizem que está de cabeça para baixo, mas não está tudo bem. Então, assim, a gente fica numa situação que a gente está preocupado com os problemas do mundo. Mas isso é o nosso universo que está focado nisso. Aí o que acontece? A gente começa a olhar tudo com ares de confronto. Tudo é motivo de confronto, porque nós somos seres dualísticos. Nós vivemos entre polos opostos, sim, não, cima, embaixo, lado, outro, o tempo inteiro. A gente só sabe escolher extremos. A maioria de nós fazemos essas escolhas. Isso não é bom. A gente dificilmente pega um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro e junta. E os próprios aspectos sociais só vão progredir dessa forma. É pegar um pouco que tem do lado de cá, um pouco que tem do lado de lá, e juntar e pegar o melhor de cada um. E não chegar e falar assim, ó, todo mundo tem que ser desse lado. Ó, esse lado aqui é o que vai dar certo. Aí o outro, não, é o de cá. Por isso que está essa brigada toda aí. Entre times de futebol, né? Parece jogo de futebol. Se o cara não for do meu time, eu não gosto dele. Né? E há grandes problemas com isso. Por quê? Porque o meu pensamento, o meu universo faz eu enxergar dessa forma. E quando a pessoa tem alguma ação ou alguma coisa que eu não gosto, que faz parte do meu livro de experiências ruins, e aquilo é meu, eu quero repudiar no outro. São, infelizmente, as pessoas que reclamam, os reclamões, os que sempre vê a manteiga sempre cair para baixo, a lei de Murphy, né? Está sempre enxergando as coisas da forma negativa. Mas isso é um olhar meu, eu estou enxergando dessa forma, e eu preciso mudar isso. É uma iniciativa que eu tenho que tomar. Eu não posso querer que o outro, mas eu vou mudar se o outro mudar. Não, eu vou mudar se eu mudar. Eu consigo mudar a mim. E olhe lá, e com muita dificuldade. Mas a gente quer mudar o outro. A gente quer que o outro mude. Pô, se o outro melhorar, né? Se o Rogério melhorar, eu vou melhorar também. Olha, mas ela tem que fazer a parte dela, né? Afinal de contas, não.
eu tenho que enxergar as pessoas de melhor forma. Não é? As dores e as culpas servem apenas para nos lembrar que não devemos repetir os erros, mas ao encontrar esses equívocos nos outros, classificamos todos como os nossos inimigos. A culpa, como diz Emmanuel, ela é um elemento essencial para uma retomada de progresso. Temos a história lá no livro Há 2000 anos, que ele menosprezou Lívia durante 25 anos. E ele estava para receber lá uma condecoração do imperador. E teve lá o desfile lá embaixo, né? No livro fala que havia 300.000 pessoas naquele evento. Era um evento muito grande, segundo Emmanuel. Estavam aquelas pessoas, teve a apresentação dos gladiadores, né? Aqueles espetáculos, e ele lá. E Lívia não chegava. E ela já tinha uns 2 dias que não ia para casa. Quando ela entrou, que ela trocou de roupa, ela mandou que Ana, a sua serva, trocasse de roupa com ela. E quando eles viram Ana com as vestes nobres, tiraram ela, vai embora. Porque ela quis que fosse assim. E ela entrou. Quando ela entrou, ela passeou o olhar. E ela conseguiu ver Públio Lentulus. E ele vendo ela, ele reconheceu ela pelos olhos, com as mãos amarradas. E os leões já estavam soltos. Os cristãos iam ser sacrificados. Havia uns 30. Agora, como queria dizer assim, pare tudo porque a minha esposa está ali. Olha que situação que ele ficou. Ele a viu, eles trocaram um olhar, poucos segundos antes das feras devorarem a todos. Isso fez ele mergulhar em muita culpa. Ele no livro relata. Então, para falar sobre culpa, Emmanuel ele tem uma experiência fantástica com isso. Todas as reencarnações dele posteriores foram ligadas diretamente ao cristianismo. Não só por causa desse momento, mas por causa de várias decisões que ele tomou durante esse tempo todo. E ele tinha muito poder. Ele era um senador romano. Ele conseguiu juntar provas para condenar Pôncio Pilatos. Ele conseguiu tirar Pôncio Pilatos do poder. Ele perdeu o cargo de governador, cometendo suicídio mais tarde, em outro lugar. Então ele podia ter feito muita coisa. Mas a história precisava ser escrita, né? Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Poxa, estou cansado de ler isso. O que Jesus quer dizer com isso, hein? Se nós viemos para reajustar, para resgatar, a gente vai encontrar quem aqui? Amigos ou inimigos? A gente vai reajustar com amigos? Não, a gente vai reajustar com inimigos. Jesus sabiamente disse, amai os vossos inimigos. Porque se você vai reajustar com alguém que você não gosta. Aqueles que você adora, não precisa reajustar.
já está tudo bem. Né? Então, ele diz uma coisa que há uma controvérsia aqui, um desafio lançado, mas que, na verdade, é o que nós viemos fazer. Nós viemos fazer a parte difícil. Alguém entra para a escola, para a faculdade, para aprender o que já sabe? A gente só vai para lá aprender o que a gente não sabe. E é por causa do que a gente não sabe que a gente está indo lá. E aqui é a mesma coisa. É o mesmo efeito. Sem o esquecimento, lembraríamos de tudo. Além de nos lembrar do que nós fizemos, lembraríamos também do que os outros nos fizeram. Imagina. Aí a pessoa fala assim, mas eu quero fazer uma regressão. Eu preciso saber o que eu fui. A pergunta é, você quer fazer regressão para qual vida? É para a passada, ou para outra, ou para outra, ou para outra, ou para a 18ª? Qual que é? Aí começa a embolar a cabeça. Porque numa eu fui uma pessoa, no outro eu fui outro, no outro eu fui outro. Eu até brinco com eu e Cássia, a gente brinca que eu já devo ter sido mulher, eu devo ter sido homem. Mas eu não tenho reencarnação mulher, não, eu sou homem. Mas aí é que está, o espírito progride nas diversas situações. Olha que maravilha. Para mim vai ser ótimo saber que eu fui as mais diversas pessoas. Quanto mais experiência, melhor, né? Porque, mas eu só fui uma pessoa só e tal, eu só fui rei. Olha, eu vim numa reencarnações de reinados maravilhosas. Coitado, experiência zero. Não. Por isso que existe essa situação de que você, para fazer o reajuste, você tem que vir do lado contrário, para você enxergar de outra forma, para mudar o pensamento. Aí vem a expiação. Poxa, o que eu fiz para passar por isso? O que aconteceu? Será que eu joguei pedra na cruz? Aí tem um amigo lá no Fraternidade, o Miraldo, ele brinca. Eu não joguei pedra na cruz, eu fui o dono da pedreira. Eu forneci as pedras, caminhões de pedras. É uma forma até, né, de brincadeira, mas a gente tem um passado assim. Nós já, não em Jesus, claro, talvez não, quem dera, estivesse próximo dele, mas em outras situações, nós podemos ter feito muita coisa parecida. Natural. Não é? Realmente não estamos preparados nem por uma coisa e nem para outra. Além do mais, que as reencarnações se misturariam. Alguns de um tempo e outros de outro tempo estariam em qual posições na nossa linha de julgamento? Imagine todos se questionando e se justificando nas atitudes. Que proveito haveria? Né? Eu teria explicação para tudo. Eu faria tudo. Eu ia explicar tudo. Quando mandasse eu lá para o juízo final, eu ia ficar só esperando lá, matutando o que eu ia falar para me defender. Mas a gente já sabe que esse negócio de juízo final não tem. O juízo final é nosso. Nós já nos julgamos automaticamente. Não é? É uma coisa bem tranquila e rápida, cada um de nós fazemos por nós mesmos. Aí tem os diálogos. Por que você fez aquilo comigo? Ora, você não se lembra o que fez comigo antes? Aí o outro também ia retrucar, ué. Porque já que é um reequilíbrio, alguém fez uma coisa que desequilibrou e a coisa continua. Estou passando por uma dificuldade. Não sabe por quê? Você fez isso, aquilo.
né? As respostas. Acho melhor eu desencarnar. Eu não tenho jeito. Aí o outro, né, amigo, fala assim, pelo que você fez, acho melhor mesmo. Vai embora. Vai embora, que boa coisa, você não tem jeito não. Olha que coisa. É complicado. Então, ainda bem que nós não temos condições de saber. O esquecimento do passado, na realidade, é a palavra de Chico Xavier, é um entorpecimento. O que fomos ontem ainda vive no que somos hoje. Esquecemos detalhes do que fizemos de nós, mas não esquecemos o essencial, que do nosso inconsciente interfere na nossa vida. Como se estivéssemos debaixo de um processo auto-obsessivo. Nós somos obsessores de nós mesmos, em muitas vezes. Porque nós somos, essencialmente, os únicos seres capazes de se autodestruir no pensamento. Com um pensamento só, a gente é capaz de se elevar às alturas e se sentir o pior de todos, em poucos minutos. Tem dia que eu levanto, nossa, bom dia, né? Caramba, eu sou uma criatura abençoada. Nossa, estou mal. Nossa, está horrível, tempo feio, chovendo, olha que horror. Não é? Então a gente não tem quem botar a culpa, a gente bota a culpa no tempo. Nossa, o sol está quente, né? Nossa, tem que cair uma chuva. Aí quando cai a chuva, nossa, alagou tudo, ó, que horror. O tempo todo a gente tem que descarregar em alguma coisa. É normal? É humano. Só que a gente tem que ter cuidado para não criar esse hábito, né? De ficar reclamando. Poxa, tem uns reclamadores, né, de plantão. Tudo está ruim. Nada está bom. E se der certo, eles ficam com raiva. E para aquilo que você falou que ia dar errado, deu certo. Mas espera mais um pouquinho que você vai ver. Quer dizer, a minha profecia de dar errado tem que dar certo. Olha que coisa. Não é? Então, a gente busca esse equilíbrio em nós. E a doutrina nos ensina que tudo parte de nós mesmos. Através, por exemplo, dessa leitura que ele fez aqui. Uma leitura maravilhosa. São o nosso compilado espírita, que nos levam a entendimentos fantásticos. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. São palavras de Jesus. Eu tenho aqui uma leitura aqui. É um comentário da questão 322. A pergunta 332 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Ele pode apressar ou retardar? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente, por uma vontade, né? Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Palavra de Kardec. Não, desculpa, palavra dos espíritos. Visto que sofre por isso,
como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. O Espírito da Verdade afirma que o ser universal pode, através de um desejo ardente, apressar ou atrasar, recuando frente à prova. No entanto, precisamos compreender que o adiantar ou atrasar a encarnação não se pode acontecer depois que aqueles que exercerão o papel de pais já nasceram. Olha que bacana. Tal ação só pode acontecer enquanto está sendo confeccionado o livro da vida. São fatos notórios, por exemplo, que às vezes tem um parente meu que é mais velho, aí eu falo, poxa, como é que pode, né? Eu vim aqui passar esse sufoco com esse cara, com essa pessoa, com fulano de tal. Mas peraí, e se eu sou mais novo, ele nasceu primeiro, ou ela nasceu primeiro, eu que vim atrás, como é que eu posso reclamar? Porque, afinal de contas, ele nasceu primeiro, eu que vim depois. Então, até nesse pensamento, a gente consegue avaliar uma situação dessa, né? É na hora que se está junto com os outros, que compartilharão a sua vida, que o Espírito pode pedir. Vocês que serão meus pais, podiam ter filhos aos 25 anos, ao invés de 30, para eu poder chegar logo? Olha que barato. Também pode pedir o contrário. Ao invés de me ter aos 20, me dê luz aos 30. Essas são a antecipação ou a postergação que o Espírito pode realizar. Fora disso, não pode fazer nada. Como já estudamos, depois que se escreve o livro da vida e ele é sancionado por Deus, nada pode ser mudado, já que a motivação do Espírito muda. Que legal, né? E aqui levando em conta que tem alguns fatos aqui interessantes, no cristianismo nascente, mesmo com a sua evolução assegurada em outras existências, mas quando descobriu-se a verdade, acelerou seu despertar na amplitude do seu forte desejo de servir a causa do Espiritismo. Aqui já tem uns personagens. Aurélio Agostinho foi outro exemplo típico de transformação rápida, para acompanhar as outras almas que passaram à sua frente, na imprudência das suas decisões. No fim, na soma dos esforços, torna todos iguais, por serem todos iguais na sua analogia, nos pensamentos dos princípios espirituais. Quando nós postergamos numa existência, quando nós nos descuidamos, na outra a gente vem numa velocidade maior. Isso acontece muito. Porque a gente vê pessoas, às vezes, cobrando das outras. Você tem que fazer isso mais rápido. Vocês têm que procurar logo um local. Você tem que procurar Deus enquanto é tempo. Porque o Apocalipse... E fica sempre contando o tempo. Eu era criança, aí tinha um negócio que ia acabar no ano 2000. O mundo ia acabar no ano 2000. Eu tinha maior tristeza com isso. Eu falei, meu Deus do céu, quando eu tiver 31 anos, o mundo vai acabar. Que horror. A minha mãe meu filho, porque lá está escrito, ó, dos 1000 passará, aos 2000 não chegará. Eu falei, caramba, como é que vai ser? Aí depois inventaram que ia ser 2012. Não, porque o calendário maia e tal, lá termina, aí fizeram uma equação lá, eles procuram maneira de explicar tudo, né? Aí o mundo ia acabar em 2012. Aí agora estão dizendo que o mundo vai acabar agora, porque não sei o que, vai vir um tsunami. Gente, a gente está aqui. O que a gente pode fazer? Se mudar para uma montanha? E se a água chegar lá na montanha? Perdi meu tempo, né? Então a gente precisa ter fé, a gente precisa ter confiança,
na espiritualidade e entender principalmente que a nossa vida, essa vida aqui, ela é uma centelha muito pequena daquilo que nós podemos ser, do que já somos e do que já viemos trazendo nessa existência do nosso espírito, tá? É um assunto aparentemente complicado, eu trouxe de uma forma bem simples, não falei pouquíssimas coisas que vocês não sabiam, mas a espiritualidade presente aqui nesse momento, alguns irmãos que vieram de vários lugares, vieram nos acompanhando, eles também entenderam a mensagem, graças a Deus, e muito obrigado a todos pela atenção. Muita paz. Então, depois dessa explanação maravilhosa que o nosso companheiro fez para nós, a gente queria chamar os membros da casa e os nossos internautas, avisando que amanhã, todas as quintas-feiras, às 18 horas, nós estamos tendo um estudo presencial na casa. E às terças e quintas, online. Se for de interesse, é só procurar qualquer trabalhador da casa que será incluído nos estudos, tá bem? Nós vamos dar sequência à segunda parte do trabalho, que são os passes. Quem não quiser tomar passe, é só fazer assim com o dedinho, tá bom? Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, cura-me, Senhor, liberta-me. Acalma o teu coração, acalma a tua mente, acalma o teu espírito. Respira, inspira, liga-te a Deus e aos benfeitores espirituais, rogando a intercessão generosa do nosso sublime amigo Jesus, da equipe amorosa de Dr. Bezerra de Menezes, da presença querida de Irmã Sheila e dos abnegados servos de Maria. Que teus pensamentos sejam iluminados e teus sentimentos acalentados pela força do amor daquele que nos criou. Que o ambiente em que te encontras agora possa também receber uma limpeza energética, favorecendo o teu bem-estar. Recebe então Jesus no teu coração. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Mergulha na serenidade deste momento. Permite-te relaxar, cerrar os olhos e abrir o coração.
recebe as energias benfeitoras que se entrelaçam para tocar todo o teu ser. Sente as mãos generosas que se estendem sobre ti, carregadas de energias curadoras e reconfortantes, vindas da meus irmãos, espiritualidade amiga e divina que te vamos então envolve. elevar os nossos pensamentos, agradecendo primeiramente pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite, em que cada um de nós trazemos todas as nossas experiências, todas as experiências conscientes e inconscientes contidas nas nossas almas. Agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos juntos, frente às dificuldades, às alegrias, às reflexões do cotidiano ao nosso redor. Mas, sobretudo, Senhor, que nós podemos sempre confiar na providência divina, confiar que tudo sempre há de seguir o melhor caminho, como as águas escolhem sempre o melhor percurso, que deixemos fluir os pensamentos, as decisões dos outros, tudo aquilo que não está ao nosso redor, ao nosso alcance de decidir. Que a gente consiga renovar as nossas formas de pensar que podem nos prejudicar, nos tirar da alegria de viver. Que a gente pode, Senhor, estar sempre buscando essa doutrina maravilhosa em nossos corações, essa doutrina que consola, que acalenta, dentro da sua simplicidade, Senhor. Que a gente possa encontrar nos manuais espíritas, na codificação, no Evangelho do Cristo, as respostas que tantos ansiamos. E agradecer, Senhor, por fim, a espiritualidade amiga que nos acompanha, aos mentores da casa, aos nossos amigos, amores e mentores espirituais que nos acompanham, que vêm conosco, retornam conosco aos nossos lares. E aos irmãos que vieram conosco, que foram acolhidos pelas zonas de tratamento aqui, aos arredores desta casa, que eles encontrem o conforto, a plenitude, a tranquilidade, que eles consigam estar conectados nas melhorias, nos preparos do porvir. E é por isso, Senhor, que estamos aqui reunidos, em Seu nome. Obrigado, e que assim seja, graças a Deus.